Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma reflexão aqui em nosso canal. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 17, que diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Queridos, esse é um momento muito oportuno. Estamos findando o ano de 2020, estamos chegando ao ano de 2021. E muitas pessoas fazem planos, projetos, traçam metas, mas eu quero dizer para você que não é simplesmente o findar de um ano, o início de um outro, que as coisas de fato vão se tornar novas e que as coisas de fato vão ser todas transformadas. A Bíblia diz, e Paulo ele é bem claro em dizer no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só podemos ter transformação, só podemos ser renovados mediante a uma entrega, mediante a uma aliança, mediante ao reconhecimento de que só em Jesus nós podemos viver esta palavra. Podemos de fato ser novas criaturas. Podemos de fato estar vivendo o que a palavra de Deus diz, vivendo em novidade de vida. E novidade de vida só vive aquela pessoa que é transformada por Jesus. E o que significa esta palavra? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Significa dizer que quando nós estamos em Cristo, quando fizemos uma aliança com Cristo, nós então decidimos mudar de vida. Nós então decidimos mudar o nosso proceder, decidimos mudar a nossa forma de falar, o nosso caminhar. Se éramos prostitutos, já não somos mais, porque Cristo nos transforma. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, que a prostituição é um dos pecados, entre muitos, que atraem a ira de Deus sobre a vida do ser humano. Se vivemos no passado como adúlteros, hoje já não somos mais, porque Cristo transforma. Lembra daquela mulher lá de João, capítulo de número 4? Quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, e Jesus então, para fazer com que ela se arrependa, com que ela confessasse o seu pecado, Jesus então disse a ela: vai chamar o teu marido. E ela disse: Senhor, mas eu não tenho marido. Jesus disse: você disse bem, você não tem marido, já teve 5 e o que você tem agora também não é seu. Ou seja, eu costumo dizer sempre, eu prego aqui na igreja para os irmãos, que o Senhor ele não é evasivo. O Senhor não é um ditador, o Senhor não é alguém que vai fazer com que você confesse o seu pecado de forma obrigatória. Não, ele vai criar situações, ele vai criar situações para que você abra o seu coração para ele e reconheça que de fato você precisa do perdão e que de fato você precisa se arrepender do seu pecado. Então, quando nós vivíamos no mundo, nós tínhamos um proceder, não é? Se nós gostávamos de andar na roda dos escarnecedores, que nós não podemos andar, como diz o Salmo 1, então hoje nós já não andamos mais. Eu estava comentando com os irmãos, no próximo dia 25, nós estaremos fazendo uma confraternização aqui na nossa congregação e estaremos também realizando um batismo. E eu disse aos irmãos o seguinte: que a alegria do Espírito Santo estará conosco. Por quê? Porque quando nós nos reunimos, nós não precisamos de bebida para nos alegrar. Nós não precisamos contar piadas sujas para nós sorrirmos. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, é o suficiente para nós sermos felizes, para nós nos alegrarmos, para nós vivermos esta palavra que Paulo disse aqui: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso também se aplica para os pecados que você cometeu e se arrependeu. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, logo já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus,
você é uma nova criatura. Se você está vivendo de fato o verdadeiro evangelho, se você está vivendo a palavra como ela deve ser vivida, se você não está se moldando ao mundo atual, porque Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós não podemos nos moldar ao mundo, aos costumes do mundo. Eu, queridos, tenho procurado ensinar isso aqui para a nossa congregação, de que o mais importante na vida do homem, a riqueza mais importante que o homem deve ter, é a presença do Espírito Santo. O tesouro mais precioso que podemos ter é a presença do Espírito Santo, é o perdão do Senhor Jesus, é o ter os nossos nomes escritos no livro da vida. E nós temos que lutar todos os dias contra o pecado, nós temos que lutar todos os dias contra o mundo, e nós temos que, a cada dia, olhar para dentro de nós, como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, e esse texto é muito conhecido e é muito citado na ceia. Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Então nós precisamos nos examinar todos os dias, ao acordar, e também no momento em que vamos dormir, colocamos a nossa cabeça no travesseiro, devemos olhar para dentro de nós, devemos fazer uma reflexão e devemos procurar se de fato nós estamos mudando e se de fato nós mudamos. Se de fato o nosso velho homem foi sepultado, se de fato o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, conforme Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos nos examinar e perguntar a nós mesmos: será que Cristo está vivendo em mim? Será que Cristo de fato tem a liberdade para me mudar, para me transformar? Porque Jesus não é evasivo. Jesus, ele é respeitador. O Espírito Santo, ele é cavalheiro, irmãos. E jamais o Senhor vai obrigar alguém a mudar, porque o Senhor não faz isso. Mas ele cria situações. Ele cria situações para que nós venhamos olhar para dentro de nós mesmos e confessemos o nosso pecado ao Senhor e venhamos pedir perdão ao Senhor, para que nós possamos ser limpos, para que nós possamos ser transformados, para que possamos ser renovados e que possamos viver esta palavra. Lembram lá em João capítulo 13, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos e que ele se aproxima de Pedro e Pedro diz: Senhor, o Senhor de forma nenhuma lavará os meus pés. E aí Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não serás mais meu discípulo. E Pedro disse: então, Senhor, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, lava a minha cabeça também. Jesus disse: não, vocês estão limpos pela palavra. Ou seja, se nós estivermos limpos pela palavra, nós seremos novas criaturas de fato e de verdade. Se nós éramos beberrões quando não tínhamos Cristo, hoje não somos mais, porque a Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino de Deus. Se éramos adúlteros, se éramos prostitutos, se éramos mentirosos, se nós guardávamos mágoa das pessoas, se nós éramos vingativos, então hoje nós não somos mais. Hoje nós não guardamos mais mágoa, nós não temos mais essas características negativas em nossas vidas, porque Cristo transforma. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32, inclusive é um versículo muito citado pelo presidente da República Federativa do Brasil, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é o fato de você estar frequentando uma congregação que significa dizer que você já é uma nova criatura. O que vai determinar, o que vai mostrar que você é uma nova criatura? É a mudança na sua vida. São as mudanças que a palavra promove. Porque esta palavra, ela promove mudanças. Quando nós abrimos os nossos corações, quando nós decidimos entregar nossa vida para Cristo e decidimos de fato mudar, decidimos de fato sermos transformados, então o Senhor nos transforma, o Senhor nos renova, o Senhor muda o nosso caráter, o Senhor transforma as nossas vidas. É tão lindo, irmãos. Você vê o testemunho de um bandido,
né, de alguém que era bandido. Eu conheço um testemunho de um irmão que ele era pistoleiro, né, e ele, quando ele se converteu, ele chamou o pastor para conversar e disse: pastor, o senhor sabe quem eu sou? O pastor disse: não. Ele disse: eu sou pistoleiro, eu mato pessoas, mas agora eu quero me transformar, eu quero de fato conhecer a Cristo. Esse testemunho ele aconteceu lá no estado de Santa Catarina. E ele conta então que ele recebia propostas para matar pessoas. E esse homem, tocado pelo Espírito Santo, já com certeza, através da mudança que o Evangelho traz, aquele homem um dia decidiu pegar todo o seu armamento e jogar no lixo, jogou dentro do rio. E ele conta que ele recebeu a visita de alguém muito importante e ofereceu para ele 18 mil reais, não, era 18 mil, né, para ele matar alguém. E ele disse que não aceitou, porque agora ele era cristão. Quando aquela pessoa saiu, uma outra pessoa chegou e ofereceu 25 mil para ele matar uma outra pessoa. Ele disse: não, agora eu sou cristão, eu conheci Jesus, agora eu sou uma nova criatura. Agora eu já não faço mais o que eu fazia, eu já não vivo mais como eu vivia. E isso é a transformação, a evidência da transformação que o Evangelho promove na vida de alguém. Esse irmão, ele estava então vivendo com a ajuda da igreja. E eu conheço esse testemunho porque o pastor que me contou esse testemunho é um pastor muito querido, né? Lá da cidade de uma cidade de Santa Catarina, não vou dizer aqui o nome. E ele então, ele decidiu que ele não queria mais fazer aquilo. E ele tinha um carro, ele decidiu vender o carro. E ele conta que 2 homens apareceram na casa dele para comprar o carro. E aí perguntaram se podiam dar uma volta no carro para saber como é que o carro estava. E ele então entrou no carro com aqueles 2 homens. Só que quando ele entra no carro, ele começa a falar de Jesus, ele começa a contar o testemunho dele, ele começa a dizer quem ele era e quem ele é agora, ele começa a dizer que ele matava pessoas, mas que agora ele estava pregando vida, ele estava anunciando a palavra que gera vida, ele produzia morte, mas agora ele produzia vida através de Jesus, através da palavra do Senhor. Sabe o que os bandidos falaram para ele? Olha, nós viemos aqui matar você. Mas agora nós vimos que você realmente mudou, que agora você realmente é cristão, que agora você realmente aceitou Jesus de verdade. Nós não vamos matar você. Nós não vamos fazer, nós não vamos tirar a sua vida. Queridos, isso mostra que a palavra, o Evangelho, produziu na vida daquele homem mudança. E a mudança que Paulo se refere aqui é exatamente a mudança de atitude, a mudança do proceder, do caminhar. É a transformação. O salmista disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para que nós não venhamos ser soberbos, para que nós não venhamos achar que por nós termos 30 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos na igreja, nós não venhamos achar que nós não precisamos mais mudar. Que nós não venhamos mais achar que, porque nós lemos a Bíblia 2 ou 3 ou 5 ou 10 vezes, a gente não vem achar que nós não precisamos mais mudar. Que nós não venhamos pensar, porque somos pregadores, ou porque somos pastores, ou missionários, evangelistas, que nós não precisamos mais mudar. Que nós não precisamos mais de transformação nas nossas vidas. Porque, de fato, a cada dia nós precisamos lutar contra o mundo. A cada dia nós precisamos vencer o pecado. A cada dia nós precisamos produzir frutos de arrependimento em nossas vidas. E só conseguimos isso, irmãos, se estivermos arraigados, se estivermos amalgamados em Cristo. Porque o próprio Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus disse isso. E se Jesus disse isso, quem sou eu para contestar? Se Jesus disse isso, quem sou eu para dizer que esta palavra está errada? Nós precisamos a cada dia, irmãos, lutar contra o mundo. Nós precisamos lutar contra o mundo, quando eu digo, não é contra pessoas. Lutar contra o mundo, que eu digo, é lutar, irmãos, para nós não fazermos o que o mundo faz, o que as pessoas que não têm Cristo fazem. Nós precisamos, irmão, lutar todos os dias para nós não perdermos o sabor. Porque Jesus disse que nós somos o sal da terra.
Nós somos a luz do mundo. Nós precisamos lutar todos os dias para não perdermos o sabor, para não perdermos o brilho, porque o próprio Jesus disse: você como igreja, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. E para isso, nós precisamos reconhecer todos os dias que nós não somos nada sem Jesus. As nossas vidas sem Jesus seriam vidas miseráveis, seriam vidas sem sentidos, vidas vazias, vidas sem razão. Nós precisamos reconhecer aqui na palavra que nós precisamos a cada dia estar sendo transformados. A palavra de Deus, eu costumo dizer que ela é um espelho, e esse espelho ele reflete em nós. Quando nós lemos a palavra, é como se nós estivéssemos olhando. Você que enxerga, quando você vai olhar, se olhar no espelho, você consegue olhar e ver as imperfeições, você consegue ver as rugas, você consegue ver algo que de repente não está bem no seu rosto, no seu corpo. Assim a palavra de Deus, ela é o espelho e ela reflete em nós aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que precisa de transformação em nossas vidas, para que nós possamos chegar ao ponto de viver o que Paulo disse. E se existe algo em nós que nós não conseguimos detectar, nós devemos pedir ao Senhor, como o salmista disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Dê liberdade, nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo para que ele venha nos transformar. Nós precisamos, irmãos, lutar para que nós não venhamos nos tornar soberbos. Eu sou muito conhecido no YouTube, eu sou muito conhecido no Brasil, e achar que eu sou melhor do que os outros, e achar que eu sou mais santo do que os outros, achar que eu sou mais perfeito do que os outros. Não, queridos, não. É a palavra de Deus que nos transforma. Não somos nós que nos transformamos. Não somos nós por nós mesmos que nós conseguimos transformação. Não, é a palavra de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, um diamante ao ser lapidado, se ele pudesse chorar, se ele pudesse gritar, com certeza a pessoa que o lapida certamente teria dó e talvez até pararia de lapidar o diamante. Queridos, eu sei que no processo de lapidação em que nós nos encontramos, porque até Jesus voltar, nós estaremos nesse processo. É doloroso. Muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós temos decepções, muitas vezes o Senhor até nos repreende, o Senhor até nos disciplina, e nesses momentos são momentos difíceis, são momentos dolorosos, mas nós não podemos desistir do Senhor. Nós não podemos desistir de alcançar essa transformação, nós não podemos desistir de alcançar aquilo que o Evangelho nos garante de mais importante, que é a transformação das nossas vidas e a salvação das nossas almas. Quando Jesus diz, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante, quando ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é nesse processo que nós conseguimos ser transformados. É na cruz, porque na cruz nós temos uma vida de renúncia, e que nós possamos meditar sobre esta palavra. Não é simplesmente 2021 chegando que todas as coisas vão se tornar novas. Não, elas só vão se tornar novas. Você só vai de fato ser uma nova criatura quando você de fato aceita Cristo e procura levar uma vida correta diante do Senhor e diante dos homens. Procura viver o verdadeiro Evangelho, viver a verdadeira palavra. Eu estava dizendo para algumas pessoas, no dia 25 nós estaremos promovendo uma comunhão durante o dia e também estaremos realizando alguns batismos. E eu estava dizendo para algumas pessoas, não é um simples mergulho, não é um simples mergulho, não. E não é o fato de você ser batizado que você automaticamente já está transformado. Não. É o dia a dia, é o caminhar com Cristo, é o viver a palavra que vai fazer com que você seja transformado a cada dia. O batismo é simplesmente você dizer: eu decido morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu decido renunciar aos pecados, eu decido renunciar ao velho homem, eu decido sepultar o velho homem, mas a transformação ela vai vir
com o tempo, ela vai vir com o dia a dia, ela vai vir com o caminhar, ela vai vir com a intimidade que você vai adquirindo com o Espírito Santo. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Nós estamos entrando em 2021 e muitos desafios virão pela frente, sobretudo para nós cristãos. Nós sabemos que dias difíceis virão e os verdadeiros transformados, os verdadeiros renovados, aqueles que de fato são novas criaturas, não negarão a Jesus em hipótese alguma. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Se você tiver de sofrer restrições por causa do nome do Senhor Jesus, não se preocupe. Suporte isso com alegria. Se você tiver de ser perseguido por causa do Evangelho, alegre-se, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 5, no versículo 40 ao 41, aliás ao 42, a Bíblia diz que os apóstolos estavam ali no Sinédrio, ali no conselho, e a Bíblia diz que eles foram chicoteados e eles foram proibidos de falar no nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz, no versículo 42, que eles saíram de lá felizes, porque eles se sentiram, eles viram que Deus havia achado eles dignos de sofrer por causa do amor de Cristo, por causa de Jesus, por serem seguidores de Jesus. E a Bíblia diz que eles então anunciaram a palavra com intrepidez, com coragem e simplesmente, irmãos, eles fizeram a vontade de Deus. Eles não desistiram porque apanharam, não desistiram porque foram perseguidos, não desistiram porque eles foram caluniados, não desistiram porque as pessoas rejeitavam eles. Não, eles prosseguiram e porque eles prosseguiram e cumpriram a vontade do Senhor, nós fomos alcançados através da palavra de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você. Não é o ano de 2021 que vai fazer com que as coisas na sua vida sejam novas. Não é o ano novo que vai fazer com que você seja uma nova criatura. Talvez você até pinte o cabelo, talvez você dê um trato no seu visual, talvez você dê um trato na sua forma de se vestir, mas a mudança tem que estar aqui dentro. Tem que vir daqui de dentro. Não é o exterior, não é o externo, é o interno. Lembra que Deus falou para Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 16, quando ele foi ungir Davi, que ele viu Eliabe bonito, formoso, de boa aparência, ele disse, certamente esse homem é o escolhido do Senhor. E o Senhor disse, não, Samuel, eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê, o homem olha a aparência, eu vejo o coração. O homem vê o externo, mas Deus vê o que está aqui dentro. Deus vê o que tem aqui dentro, irmãos. E a nova criatura, ela deve nascer aqui dentro. Quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos era um homem que conhecia tudo da lei. Era um homem que conhecia tudo da lei, era um doutor, era um mestre. Jesus disse, você sendo um mestre em Israel, não compreende porque eu te disse, é necessário nascer de novo? Não é o fato de nós conhecermos a palavra, nós lermos a Bíblia 22 ou 3 vezes, ou 10 ou 20 vezes, que nos faz melhores do que os outros. Não, não é o fato de nós simplesmente lermos ou pregarmos ou andarmos evangelizando, não. O que vai promover a mudança é a gente praticar o que está escrito aqui. É isso que vai promover a mudança em nossas vidas. É isso que vai fazer com que nós possamos viver essa palavra que Paulo disse. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Que você possa meditar nesta palavra, que eu e você possamos todos os dias olhar para dentro de nós, fazer uma reflexão e crítica ao nosso respeito e procurar ver se de fato hoje eu estou sendo uma nova criatura. Se eu morrer hoje, se de fato eu serei salvo. Se eu morrer hoje, se de fato eu estarei com Cristo. Nós precisamos nos perguntar todos os dias. Irmãos, a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Nós precisamos produzir frutos. E frutos de arrependimento. Precisamos a cada dia dar liberdade, dar autonomia para Jesus transformar as nossas vidas. Precisamos otorgar a Jesus
o poder, né? Aliás, o poder ele tem, mas devemos outorgar a Jesus que ele possa mudar as nossas vidas. Que nós possamos, irmãos. Por que eu digo isso? Porque Jesus não é evasivo, não é mal educado, não é ditador. Jesus só vai nos transformar se nós, de fato, abrirmos os nossos lábios e mostrarmos com atitudes para Ele que, de fato, nós queremos que Ele nos transforme. Nós queremos que, de fato, Ele mude as nossas vidas e faça de nós novas criaturas. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos, aonde você estiver, eu quero orar contigo. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento cada pessoa que está assistindo este vídeo, cada pessoa que está orando comigo, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa abençoar. Meu Deus, e que cada um de nós possamos olhar para dentro de nós, de uma forma crítica, Senhor, e procurar detectar, Senhor, se há algo em nós que nos impede, Pai, de estar na Tua presença, se há algo em nós, Senhor, que nos afasta de Ti, porque a Tua palavra diz que o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Pai querido, eu te peço nesse momento que o Senhor nos ajude a vencer o mundo, que o Senhor nos ajude a vencer o pecado todos os dias, que o Senhor nos ajude a renunciar o nosso eu a nós mesmos, que o Senhor nos ajude, Senhor, a fim de que possamos estar preparados, Pai, para estar morando com o Senhor, a fim de que possamos estar preparados para o arrebatamento ou até mesmo para o dia da nossa morte. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude, Pai. Senhor, por favor, Espírito Santo, não me deixa, Senhor, não deixa que eu venha, Senhor, me tornar um mercenário, um enganador, um explorador da fé dos outros. Não deixa, Senhor. Se isso, meu Pai, se o Senhor vê que isto vai acontecer, eu peço que o Senhor me mate, Pai. Que o Senhor tire a minha vida antes que isso aconteça, Pai. Porque, Senhor, o maior tesouro que podemos ter é a certeza da salvação. A maior riqueza que podemos ter, Pai, é a presença do Teu Espírito Santo. Então, Pai, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme, que o Senhor renove a cada dia, Pai. Ah, Senhor, a cada um de nós. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Eu estou preparando um vídeo, eu quero gravar um vídeo sobre esse momento que nós estamos vivendo. Eu peço que os irmãos orem para que Deus me dê sabedoria, para que eu venha falar sobre esse momento que nós estamos vivendo. Estamos na iminência, né, de termos que o Supremo Tribunal, inclusive, já determinou que a vacinação no Brasil deve ser obrigatória. E eu quero falar sobre isso em um vídeo. Eu peço aos irmãos que orem para que o Senhor me dê sabedoria, para que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha falar direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Amém e amém.